A cultura se impõe como num toque do tambor. E também chega de mansinho, como um acorde de violão. Um passo de dança, no brilho dos olhos de quem assiste uma apresentação pela primeira vez. A cultura representa. Ela forma, informa, acolhe. Tira a arte do palco e coloca no coração. Em Caieiras, ela pulsa em cada canto, em cada espaço, em cada criança que descobre o próprio talento, em cada adulto que reencontra o seu sonho, porque aqui cultura não é só lazer, é acesso, é oportunidade, é educação, profissão, sustento. É gente da cidade virando artista, é artista da cidade virando inspiração. Não deixe o samba acabar. Caieiras vive a cultura e a cultura vive em Caieiras. Prefeitura de Caieiras, seu futuro, nosso compromisso. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Em Cajamar, educação é investimento. No Colégio do Futuro, as crianças já aprendem com foco no amanhã. E quem cresce aqui, continua aprendendo por aqui. Pela primeira vez na história da cidade, uma faculdade para o cajamarense. O Campus de Tecnologia e Logística. Cajamar forma a própria mão de obra qualificada para as empresas da cidade e da região. É mais gente preparada, mais empresas contratando, mais economia girando. O investimento é na população. Educação, formação e emprego. Tudo conectado. Compromisso é isso. Formar o cidadão desde a base até a sua vida profissional. Campus de Tecnologia e Logística. O seu futuro continua aqui. Prefeitura de Cajamar. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando via YouTube, da Rádio Local Web. Pedir para todos que estão assistindo que se inscrevam no canal para deixar seu comentário, é muito importante para a gente deixar seu comentário, né? E hoje estamos aqui com a Rita. Boa noite, Rita. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast Conexão Pet, tá? E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, tá? É a Isis Graces, da DWL Dogs. Ela faz a socialização de cães guias, né? E cães de assistência. Então, vai ser um assunto, assim, de grande relevância. Você que tem a dúvida, né? O que faz um animalzinho, o que faz um cão guia, esse cão de assistência, entre no canal, compartilhem, se inscrevam, tá? E façam aqui as suas perguntas. Boa noite, Isis. Seja muito bem-vinda. Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite, né, para falar um pouco da minha vivência com os cães de ajuda social. Vamos lá. Boa noite, Isis. A gente agradece por você ter aceito, né, o convite. Acho que esse assunto vai ser bem legal para todo mundo e vai trazer muito conhecimento, né? E conta um pouquinho pra gente, Isis, da sua vida, como que você ingressou, né, no treinamento. Bom, a princípio eu não trabalho só com adestramento, eu sou professora de educação especial, então eu tenho, né, toda a minha vivência na educação especial, trabalhando com crianças com deficiência. E eu entrei nesse processo dos cães de uma maneira assim, eu acho que bem sutil, porque quando veio a pandemia, eu decidi ter o cão, já fazia mais de 10 anos que eu não tinha 10, 11 anos mais ou menos, que eu não tinha cães em casa. E aí eu falei, agora eu acho que tá na hora de arrumar um cão, né? Quero um cãozinho. E aí eu comecei a ir atrás para adotar um cachorro. E nesse processo de adoção, de entrar nas ONGs, de ver como que era o processo de adoção dos cães, eu comecei a ver os motivos pelos quais esses cães eram abandonados,
enfim, às vezes adotado e devolvido. E eu fiquei com muito receio, né? Quando eu adotei meus cães, eu falei assim, nossa, se acontece alguma coisa comigo, minha família vai desfazer dos meus cães, né? E então, como eu decidi adotar, adotei na época 2 cãezinhos e falei assim, gente, não dá, né? Assim, eu preciso aprender a educar meus cães, porque na minha cabeça a ideia era assim, se eu educar bem os meus cães, todo mundo vai querer eles. Se um dia eu fazer falta, toda a minha família vai querer ficar com meus cães, né? Porque ele é tão educado, ninguém vai ter coragem de dar meus cães. Então, eu comecei a buscar informações de como adestrar e nisso de ficar pesquisando na internet, mexendo, eu achei um site que falava sobre família socializadora para cão-guia. Aí eu pensei, nossa, muito bom, porque o adestramento custava caro, era uma coisa que eu não podia pagar, eu não sabia fazer aquilo sozinha, mas daí eu descobri o trabalho voluntário com Socializando Cão-Guia, e eu pensei, já sei o que eu vou fazer um trabalho voluntário, Socializando Cão-Guia, porque aí eu vou aprender como trabalhar na obediência básica, e eu ajudo alguém, e me ajudo também e adresso meus cachorros. Essa era a ideia. E com isso eu fui parar dentro desse assunto e na época eu acabei socializando a primeira cão-guia que eu socializei, era uma labradora preta muito linda, chamada Hannah. E aí, depois disso que eu descobri que é possível ser família socializadora de cão-guia, eu fui descobrindo outras áreas que se podia fazer trabalhos sociais com cão. E aí, depois disso, eu não parei mais. Comecei socializando cão-guia e dali fui me envolvendo em outros trabalhos voluntários, acabei me interessando pelo assunto, fiz curso. Então, a minha história, essa com cão, com adestramento, eu faço por prazer, não é a minha renda, né? Não vivo disso. Mas eu faço, sabe, quando você quer descansar a cabeça, você fala, vou para um parque, vou ler um livro. Eu fui fazer curso de adestramento. Isso é eu bom, fui aprender a adestrar. Então eu faço muito assim, porque eu tô afim mesmo. Entendi. Bom, né? Só para explicar a questão do cão-guia, o treinamento que você fez foi para cão-guia para pessoas com deficiência visual. Foi isso que você fez? Isso, eu fiz o trabalho voluntário, sendo socializadora para cão-guia. O cão-guia sempre vai ser um cão direcionado para uma pessoa com deficiência visual. Claro que, assim, quando a gente é família socializadora, a nossa função não é o adestramento em si, né? Mas apresentar o mundo para esse cão. Então, esse cão, ele tem algumas regras que você vai seguindo. Então, é um cão que você vai para todo lugar com ele, então a lei permite, lembrando que a lei ela diz que o cão guia, ele pode ter acesso público, tanto com adestrador, quanto com deficiente visual, quanto com a família socializadora. Então, existe uma carteirinha específica, um documento específico que a gente utiliza como família socializadora, que nos dá o direito de ir para todos os lugares com esse cão. E nesse processo, a gente vai ensinando, primeiro apresentar, né, todo esse mundo para o cão. E nesse processo vamos ensinando coisas básicas, como sento, fica, enfim, aquela coisa da obediência básica. Então a gente recebe uma orientação de como... Tem uma série de regras para socializar cão-guia. E a gente vai aprendendo essas regras e vai passando. O cão-guia, quando ele vem para nossa casa, ele vem mais ou menos com 4 meses, você recebe esse filhote na sua casa e vai ficar com ele aí por 1 ano e 2 meses. E aí depois você devolve. Ai, meu Quando o cão tá bem redondinho. A gente não ia querer devolver. Essa é a questão. Esse é o ponto, Esse é o ponto que não existe muitas famílias socializadoras. As escolas, elas correm atrás de família socializadora. Não é fácil conseguir família socializadora justamente por conta disso. Porque você pega esse filhote, pensa, é um cão, eu passo mais tempo com o cão-guia do que com o meu próprio cachorro, porque esse cão, ele vai comigo para todo lugar. Eu vou pro hospital, eu vou trabalhar, aonde eu vou, ele fica comigo, porque esse cão tem uma regra quando você é socializadora de cão-guia. O cão não pode passar mais de 4 horas sozinho, porque ele não pode pegar hábitos de pet. Então, ele fica trabalhando praticamente o dia, tudo que você faz, o cão vai junto com você. Então, pensa, você fica agarrado com aquele ser o tempo todo. E aí, depois de 1 ano, 2 meses, você tem que
devolver. Aí vem o processo do desapego. E como que você faz? Tem acompanhamento médico, algo do tipo, para poder fazer esse... Não. Ai, meu Deus. A terapia é depois, porque aí você vai sentir falta. A terapia vai Eu não conseguiria, tá? A terapia vai... Eu ia morrer para devolver. Mas, gente, eu não consigo dar lar temporário. Eu falo para as meninas, com 3 dias o cão ficando comigo... Já era. E aí, assim, são 3 dias depois chorando... Porque eu tenho que entregar o cão pra alguém, entendeu? Não é fácil, eu não consigo. Não, e você pega esse filhote, gente. Filhote. Mijando em tudo quanto é lugar, rasgando tudo. E quando você devolve, ele tá tão redondinho. E aí, mas sabe que tem uma coisa assim com a socialização do cão-guia, né? Essa coisa do desapego não é fácil mesmo. Assim. Eu acho que, na verdade, esse é o verdadeiro exercício do desapego. Que quando você faz todo esse trabalho, você se dedica e depois... Né? Este é o verdadeiro exercício. Eu fui entender o que é desapegar de fato quando eu socializei cão-guia. Mas teve uma vez que eu questionei, né, um adestrador de cão-guia e falei assim, porque o que acontece? Você devolve o cão, mas você quer continuar seguindo a vida dele, né? Então você quer saber do treino, você quer saber para qual família, aí ele vai ser entregue. Só que às vezes há situações, não é geral, que o cego, depois que ele recebe o cão-guia, ele não quer que o cão tenha contato com a família socializadora, porque ele tem medo do cão não criar vínculo com ele e só querer estar com a família socializadora. Então, tem cego que não quer, ele pede distância mesmo e você tem que dar, né? Então, ele não vai deixar você visitar o cão, às vezes o cão vai para outro estado, no meu caso, os cães que eu socializei foram para outro estado. E uma vez eu falei sobre isso, né, com o adestrador. Eu falei assim, a gente consegue... eu acho que eu não consigo me acostumar, porque eu devolvo o cão, eu fico querendo saber da vida dele, eu quero... Se a pessoa não posta nada na internet, eu fico todo dia querendo lá saber se tá postando coisa. E eu falei, eu acho que eu nunca vou me acostumar, né? Uma vez eu falei pro adestrador, eu falei, acho que eu nunca vou me acostumar com esse negócio da despedida, assim, não é tão simples quanto eu achei que era. E isso depois do meu 3º cão socializando. E ele pegou e falou, chega uma hora que você acostuma e você não se importa mais. E aí eu puxei uma reflexão pra mim, né? Porque eu vi que você endurece o coração. E aí eu pensei, será que eu quero endurecer meu coração nesse momento da minha vida? Né? E aí eu decidi que eu não queria mais endurecer o meu coração. Foi por isso que eu mudei de área e comecei a trabalhar com o meu próprio cão e dei uma pausa. Então, eu estou em pausa com socialização de cão-guia, justamente por conta disso. É muito difícil mesmo, né? A gente conseguir se separar. E a gente fica pensando, será que o cão sente a minha falta? Então, a gente ainda fica com essa reflexão. Se ele me reconhece, e reconhece. Lógico que reconhece. Bom, aqui, explica um pouquinho pra gente aí, qual que é a diferença, assim, de um cão de assistência, né? Um cão de apoio emocional e um cão de terapia. Tá. Um cão de assistência... Primeiro, antes da gente só para introduzir, né? A gente tem um termo que chama cão de ajuda social, né? Esse cão de ajuda social, ele vai englobar todos os cães. Então, ele vai englobar tanto os cães de assistência, como os cães de serviços assistidos, como cães de alerta médico. Então, ele é como se fosse um globo maior, com vários globos lá dentro. Então, é um termo mais geral para abarcar todos esses cães, que são os cães de ajuda social. Aí, dentro dele, eu vou trazer o cão de assistência. O cão de assistência, ele vai... A principal diferença do cão de assistência para um cão de serviços assistido é que ele vai atender uma pessoa. O cão de assistência, ele atende uma pessoa que tem deficiência ou questões médicas envolvidas. Essa é a principal diferença. Um cão de terapia, ele está inserido dentro dos serviços assistidos por animais, e esse cão de terapia, ele vai ter acesso a espaço da área médica. Então, é um cão que quem vai acompanhar ele, quem que vai ser o condutor, né, dele, vai ser um terapeuta, ou vai ser um psicólogo, ou vai ser um fono. Então, este vai ser o cão de terapia. Ele está envolvido com a área da saúde. E aí, depois, a gente tem o cão de apoio emocional, que esse é o pé de Aquiles, assim. É o problema do nosso social. Por quê? As pessoas acham que o cão de apoio emocional é um cão de assistência. Não é, gente. Não é.
O cão de apoio emocional nada mais é que o nosso pet. Então, todos nós aqui temos um cão de apoio emocional. Um cão de apoio emocional, ele não se enquadra num cão de assistência. O cão de assistência, ele vai acompanhar uma pessoa com deficiência. Ele vai acompanhar uma pessoa com deficiência física, com autismo, vai acompanhar uma pessoa cega, ou questões de um cão de alerta médico, que é para alertar a questão de glicemia, convulsões, é uma coisa bem específica. Já esse cão de apoio emocional, ele é o nosso pet, e aí que tá a dificuldade das pessoas entenderem. Gente, e por que, da onde que veio essa coisa do cão de apoio emocional? Isso veio lá dos Estados Unidos, não tinha nada a ver com a gente, porque os Estados Unidos, eles têm condomínios, muitos condomínios que não aceitam cães. Então, as pessoas começaram a justificar que precisava daquele cão morar naquele condomínio com ela, porque era um cão de apoio emocional dela, né? Então, eles entravam na justiça, começou a ter muitas discussões sobre isso, e começou a serem para que essas pessoas pudessem morar no condomínio com seus cães. Só que isso foi tomando uma proporção muito grande, e aí do condomínio a pessoa quis que o cão entrasse com ela no transporte. Do transporte quis que o cão viajasse na cabine do avião. E isso foi se espalhando de uma certa forma e chegou aqui no Brasil, junto na mesma época que chegou essa coisa do cão de assistência para autismo, a mobilidade reduzida, e as pessoas começaram a confundir. Por quê? E aí, a princípio, o maior problema que nós tivemos foi o cão de apoio emocional para poder viajar. Então, a pessoa quer viajar, então ela começou a justificar que era um cão de apoio emocional. E aí, começou a dar um baita problema que a gente vê que hoje as companhias aéreas já não querem mais aceitar o cão de apoio emocional. Por quê? Quanto mais acesso você vai tendo, as pessoas vão entendendo. E aí, as empresas já entenderam. Cão de apoio emocional é um pet. É um pet. Ele é um pet. Ele não tem direito, gente, a acesso público. Então, ele é o meu cão, ele não é um cão treinado, ele não foi um cão selecionado para aquilo. Quem deduziu que aquele cão apoia? Eu fui lá e falei, ele é meu cão de apoio emocional. Não tem envolvimento profissional, não tem um treinamento especializado. Para você ter ideia, para você formar um cão de assistência, leva 2 anos. E eu já vi assim, tem um monte de regra que se segue para um cão de assistência. Por exemplo, o cão tem que ser castrado. Quantas vezes eu já vi a pessoa falar, é meu cão de apoio emocional. As bolinhas do cão. Primeira coisa. Nem castrado. Aí a gente fala assim, por aí já começou, sabe? Um cão... E aí você vai vendo de tudo. Então, eu já vi gente assim, o meu cão é um cão de alerta médico. Alerta pra quê? Pra diabetes, que tem. Realmente existe esse cão. Só que aí a pessoa tem o quê? Um cãozinho, sabe aquele do focinho achatado? Sim. Gente, aquele cão... O faro dele é restrito, né? O faro é restrito. E como que ele vai alertar questões de glicemia? Aí por aí você já vê que a pessoa, assim, ela deduziu que o cão dela é um cão. É um cão. E isso... Assistência, mas não é. Isso acaba atrapalhando, né? Essa confusão acaba atrapalhando, de repente, nesses cães terapeutas, nesses cães de apoio. Porque o cão terapeuta é aquele que vai aos hospitais, fazem as visitas. Esse é um cão terapeuta? Isso. Eu acho que assim, até numa outra oportunidade eu posso vir para falar só dos cães de serviço assistido, só para as pessoas não confundirem, né? Porque vai dar um nó mesmo na cabeça. Até eu no começo eu pensava assim, cão de serviços assistidos... e cão de assistência, eu não entendi, até que uma colega falou, olha, o cão de assistência, ele atende uma pessoa, o cão de serviço assistido, ele atende um grupo de pessoas, e aí sim eu posso treinar o meu cão para participar do atendimento. Então eu vou ter um cão de terapia, só que para ser um cão de terapia, eu tenho que ser uma profissional da saúde. Por exemplo, eu, professora, não posso falar que eu tenho um cão de terapia, porque eu não sou terapeuta, eu não faço esse trabalho, eu não levo meu cão para clínica comigo, né, porque eu não sou. Então, para ser um cão de terapia, primeira coisa, ele tem que ser direcionado por uma pessoa que é da área médica. Ele tem que ser direcionado por um terapeuta, por um psicólogo, por alguém da área da saúde. E aí, o que essa pessoa vai fazer? Ela tem a sessão dela de terapia,
sei lá, com crianças, com adolescentes, e ela leva o cão dela para essas sessões. Tem a fono, ela tem um cão e leva o cão para os atendimentos dela. É isso, esse é um cão de terapia. Ele vai fazer essas visitas. Aí eu tenho o cão que é de atividades, que é o cão que vai fazer visita em hospitais, o cão que vai fazer visita na escola, só visita. Ele vai participar de algumas atividades recreativas e tal. E aí eu tenho um cão de apoio educacional, que, né, no caso eu tenho um cão de apoio educacional, que ele vai trabalhar com fins pedagógicos. E aí eu tenho um cão de assistência, entendeu? Aí esse cão de assistência, por isso que eu falo, são blocos bem separados. Eu não sei se eu tô conseguindo deixar essa diferença claro, mas se eu não tiver, vai me perguntando. O cão de assistência, a pessoa precisa ter deficiência, é a primeira coisa. Para você dizer que você tem um cão de assistência, você tem que ter uma deficiência. Ou você tem que ser cego, ou você tem que ter autismo, ou você tem que utilizar cadeira de roda, tem que ter mobilidade reduzida. Porque esses cães, eles vão ter habilidades específicas para mitigar a sua deficiência. Sim. Outra coisa que é importante, que é uma coisa que o cão de apoio emocional não tem. Por exemplo, a pessoa fala, eu tenho um cão de apoio emocional, tal, mas é só envolvimento de questões emocionais. Um cão de assistência, não, ele não tá ali para dar só... Claro, ele acaba favorecendo a questão emocional da pessoa, mas ele não tá ali para isso. Ele tem funções, ele tem habilidades funcionais. Então, vamos, por exemplo, pega um cão de mobilidade reduzida. Ele vai acender uma luz, ele vai apagar, ele vai abrir uma geladeira, vai pegar uma água, ele vai no elevador, ele vai apertar o botão do elevador, o cartão da pessoa... A pessoa vai pagar uma conta e aí ela precisa entregar o cartão. Ele pega o cartão da mão da pessoa e passa pro caixa. Então, um cão de mobilidade, ele vai fazer isso. Ele vai dar um apoio na cadeira, ele vai abrir uma porta e vai ficar segurando enquanto a pessoa passa com a cadeira. São funcionais, são muito específicos. Aí você vai pegar um cão para autismo, por exemplo. Esse cão, ele vai conduzir a criança no sono. Então, eu tenho uma criança que não consegue dormir. Normalmente, criança com autismo tem dificuldade para dormir, você usa um cobertor ponderado. Ele pode ser substituído pelo cão. Então, esse cão, ele sobe em cima da criança, ele é treinado e ele faz uma pressão na onde é mais confortável para a criança dormir. Então, é um cão que, por exemplo, ele vai apoiar nas questões de fuga. Lembra do caso de uma criança que caiu no Canyons de Fortaleza? Porque saiu correndo? Não sei se você viram isso no jornal. Teve uma crise, que né? Ela saiu correndo e o pai tentou sair correndo para alcançar ela e não conseguiu, ela caiu no Canyons. Então, quando eu vi aquela notícia, eu fiquei assim, nossa, semanas pensando, talvez se ela tivesse um cão de assistência, isso não teria acontecido. Por quê? Quando a criança, é muito comum na criança com autismo, ela ter comportamentos de fuga. Esse cão, quando ele percebe que a criança se afasta do adulto, que ela vai correr, ele deita no chão. E isso trava a criança, porque a criança, ela fica presa no colete do cão. E isso dá tempo da mãe agir. Então, é uma função muito específica. Essa criança, por exemplo, o cão, ele auxilia a criança, por exemplo, na passada. Então, uma criança que só anda correndo, que só sabe andar correndo, ou que trava, não sai do lugar. Esse cão, ele ajuda. Então, por exemplo, tem uma criança que, em ambientes públicos, com autismo, uma criança em ambiente público, ela trava, ela não vai nem para frente nem para trás. Esse cão, ele impulsiona. É uma criança que corre demais, que anda muito rápido, acelerado, que a mãe perde. Ele dá uma segurada para essa criança andar mais lento. Tem todo esse trabalho, entendeu? Ele pode fazer condução de crise. Então, sei lá, a criança ou o jovem, ele vai ter uma crise, ele pode vir fazer contenção de crise, dando toque com o focinho na perna da pessoa. Então, assim, ele tem habilidades funcionais, ele tem uma função. Você vê que ele tá fazendo alguma coisa. O cão guia, né, que é o que a gente mais conhece, sim, ele guia a pessoa, ele para na hora que é para atravessar uma rua, ele ajuda o cego a encontrar um lugar vago para sentar. Então, assim, pode ver que são funções muito específicas, não tá ali só para eu me sentir bem, entendeu? Então é isso que é muito importante, né, que fique bem frisado, né? Porque às vezes a pessoa, eu vou pegar um cão, eu vou treinar que eu quero levar para visita em hospital. Não, você tem toda uma regra. Tem. Nós tínhamos, né, o espeto que nós levávamos, né, Bruna, para fazer nas escolas, conscientização de abandono e maus tratos. Sim. O espeto era um cão cadeirante, tá? Depois de um acidente, ficou, então a gente levava na cadeirinha, mas ele foi treinado também para isso. Então a gente levava até as escolas, né? Tirávamos, e assim, ele tinha um comportamento diferenciado com as crianças, realmente,
né? Ele era muito agitadão, mas quando ele chegava perto das crianças, ele Sim. acabava se acalmando. Então, assim, ele pegava biscoitinho na mão das crianças, tudo com muito cuidado, né? Então, assim, foi um cão que ele fez um trabalho, assim, maravilhoso, né? Depois ele veio a óbito, né? Pelas dificuldades que ele já estava, né? Mas, assim, foi um treinamento básico que nós tivemos com o nosso adestrador, e o comportamento dele ajudava muito as crianças. E a gente não entendia muito isso, né? Sim. Será que ele vai se adaptar? E realmente foi um trabalho, né? Feito com muito cuidado, com muita atenção, né? E acabou dando muito certo. Foram 2 anos, né? Que ele conseguiu fazer esse trabalho com a gente, e foi maravilhoso. Então, esse cãozinho se enquadra nos serviços assistidos, Sim. entendeu? É. Ele se enquadra ali. E aí sim você consegue preparar um cão seu para atender um determinado público. Sim, era bem né? específico mesmo. Era só isso. para conscientização, e era só aquelas crianças, né? E, que nem eu falei, foi feito todo o cuidado antes, né? Porque criança, a gente sabe, né? É meio agitada. Então, assim, a gente teve todo esse cuidado. E o Espeto foi maravilhoso nessa área, gente, né? que Se adaptou muito. Sim. Quer dar boa noite aí, Bruna? Vamos lá? Boa noite pro pessoal. Vamos dar boa noite pro pessoal aqui. A Brida, que a gente tá falando, né? Boa noite, Brida. Jane Oliveira, boa noite, Jane. Mônica Aparecida de Moraes, Mãezita. boa noite. Aqui tá seu nome, boa noite. A Jane, ela fez a seguinte, né? Um comentário. Esse exatamente é o ponto pelo qual sou absolutamente contra qualquer tipo de cães para servir os humanos. O cão chega com 4 meses e fica com ele 1 ano e meio e não pode ter o comportamento de pet, né? Pois você pode estar respondendo. Oi, boa noite, a Marlene Cacose. Jailson, boa noite, Jailson. O Jailson, ele me fez uma ameaça. Ele falou assim que quando a gente não der boa noite pra ele, ele não vai assistir mais o podcast. Não, assiste, já é isso que eu vou te dar. Boa noite, ó. Até. Vamos lá. Anselmo Pereira. Eu acompanho a professora esposo. Grace, né? E ela é muito dedicada e envolvida nisso. Parabéns. A Solange Amaral, boa noite. Lígia P, boa noite. Danilo Moraes, boa noite. Os parênteses estão em peso. Falando Boa aí, noite. né, que a Jane fez, né? Que ela é contra justamente por isso, né? Porque ele chega pequeno ali para você faz todo esse trabalho, né? E ela acho que tira, né? O comportamento pet do animal. Então, olha que coisa, né? Sabe que é muito interessante isso. E aí eu preciso refletir um pouco o que eu tô chamando de comportamento pet, né? Porque eu convivi com cães de assistência. E eu posso dizer, esse cão, às vezes, ele tem uma vida muito melhor do que um pet comum. Eu vou te dizer uma coisa. Eu lembro uma vez que eu precisava ir até São Paulo. E eu ia com o cão-guia que eu estava socializando na época e queria levar o meu cão. A minha cachorra foi presa numa caixa. Nossa. E o cão-guia foi livre. E quando eu me vi naquela situação dentro do trem, com o meu cãozinho preso numa caixinha, ali quietinho, e aquele cão livre, o cão-guia livre, andando tranquilamente no meio de todas as pessoas, preparado para isso, claro, eu não tô falando de você não preparar um cão porque fica estressante pro cão, mas um cão que foi preparado para isso, quem que tava mais livre? A minha cachorra dentro da caixa? A pet. A pet? Ou o cão-guia que estava livre? Então, na verdade, se eu for olhar para esse lado, esse cão, ele tem uma qualidade de vida melhor do que um pet, porque eu saio para trabalhar e o meu pet fica preso em casa. O cão-guia não, ele vai com o seu dono, porque é o que ele quer. O cão, se ele puder, pode ver o nosso cãozinho. Aonde você vai, se deixar, ele quer ir com a gente. E a gente também quer ele por perto. E esse cão de assistência, ele tem isso. Primeiro, que ele exerce uma função dentro da sociedade. Ele tem uma função. Então, ele tá ali para... Ele é útil, é um cão útil. Pensa, eu tenho um cão que é útil. Tanto que eu digo assim, mesmo que você tenha o seu cãozinho pet lá na sua casa, adestre ele, ensine para que ele possa ser útil. Você melhora a qualidade de interação com esse cão, né? Melhora a qualidade de vida. Então, assim, o que eu tô chamando de comportamento pet? Um cão livre o dia todo fazendo o que quer num quintal? Ou um cão que tá sendo cuidado,
que está tendo acesso público. Então, você pega, por exemplo, os cães-guia, a maioria que eu conheço, todos têm assistência médica, tem convênio médico. Entendeu? São cães que são vacinados certinho, porque tem toda uma regra de vacinação. Sim. São cães que têm controle de peso. São cães que são cuidados para não pegar pulga, sabe? Então, assim, tem todo um cuidado. E esse cão está livre, assim, claro, uma liberdade assistida, sim, né? Não estou falando que ele está solto. Mas, assim, também como ele... pet também, como né? Pet. O cão da gente, ele também tem as suas limitações, né? E a gente tem que ter... Esse cuidado também. E quando a gente fala desse cão de servir o humano, se eu for olhar bem nessa regra, eu não deveria, então, ter domesticado. Verdade. Serve o humano. Porque eu domestiquei o animal para ele, né, a meu bem ver. Porque se eu for olhar o natural, então eu não deveria deveria domesticar os animais. Verdade. E deixa ele assim. Na natureza, e a gente domesticou, né? Não é? Uhum. A gente domesticou pra a gente não... Então, assim, se eu deixo ele livre, ele faz xixi onde quer. E eu não faço isso. Eu não faço, eu ensino ele a fazer xixi aonde eu considerei que é correto. Não aonde que a livre natureza dele deixou, não é? Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar com certo cuidado para essa coisa e considerar todas as nuances do que é esse comportamento pet que eu estou preservando ou deixando de preservar. Mas se eu for olhar o que eu tô deixando de preservar, todo mundo tá deixando alguma coisa. Inclusive, o meu shih tzu lá que tá na minha casa, quando eu decido que ele vai ter que fazer xixi naquele lugar e não no lugar que ele decidiu. Talvez isso que ela esteja falando, né? A parte de brincadeiras, né? De correr, deixar... brincar com o pet, deixar o pet à vontade... talvez seja essa parte que ela está falando de deixar ele ser um pet, né? Ótimo. E isso tem, gente. Então, assim, esse cão... Ele tem esses momentos, e de fato, isso é uma preocupação verdadeira. Por exemplo, quando vai fazer uma entrega de um cão-guia, por exemplo, um deficiente visual, na entrevista, uma das preocupações que a gente busca é essa. Sabe qual é a primeira pergunta que faz para um cego quando ele vai receber um cão-guia? Por que ele quer um cão-guia? Porque ali eu consigo ver, ele quer alguém só para trabalhar para ele, só para servir a ele, a necessidade dele, ou ele quer um cão para respeitar o cão em si, que o cão vai trabalhar, mas tem um momento que esse cão precisa ser livre. Então, eu lembro muito bem de uma deficiente visual que recebeu um cão, que a gente deixou isso muito claro, o cão não tá ali só para trabalhar. E aí, em questão de 2 semanas, ela matriculou o cão tinha aula de natação, então ele tinha atividades no parque, e ela garantiu tudo isso. Então, ele tinha um horário de trabalho, e no horário que não tinha trabalho, esse cão estava fazendo uma aula estava ali, né, na natação, uma aula, a gente fala entre aspas, né? Mas estava fazendo natação, tinha os momentos de ir pro parque, tem os momentos livres. Então, assim, isso é muito válido também, né? Muito válido, porque senão também eu pego o cão só para trabalhar para mim, né? Que há uma preocupação com isso. Há pessoas com deficiência que, quando o cão se aposenta, ela quer desfazer do cão. Existe ser humano. Não vou dizer que a pessoa com deficiência também é tão certinha, não. Mas há essa preocupação quando vai fazer a entrega do cão de assistência. Há essa preocupação. Então, e outra coisa, quando eu pego esse filhote aos 4 meses, que eu já começo, a apresentação, pensa, eu levo 1 ano só apresentando esse mundo para ele. Tanto que o adestramento específico desse cão, ele acontece depois de 1 ano e 2 meses, depois de 1 ano e 3 meses. Ou seja, eu fiquei 1 ano e 3 meses só apresentando, só dizendo para ele, olha, isso aqui é legal, isso é tranquilo, que não sei o quê. É para isso que tem a socialização. Então, assim, pensa, ele tem 1 ano, mais de 1 ano aí para... Vamos aprender a sentar, vamos aprender a deitar, como que eu me comporto aqui. E quando eu ensino tudo isso, eu melhoro a qualidade de vida desse cão. Legal. Eu qualifico ele. Bem explicado, bem né? explicado e bem interessante esse ponto de vista. Acho que dá bem uma luz ali para quem tem essa dúvida. Grace, com relação ao tempo, você já mencionou mais ou menos que é 2 anos, né, de treinamento, em média? Isso. Essa é a média, porque primeiro vem um período de socialização e depois as habilidades específicas. Lembrando que é assim, ó, nem todo cão que é inserido no adestramento para cão de assistência, ele se torna um cão de assistência. Tem isso também. Então, por exemplo, ó, você pega uma ninhada de 10 filhotes.
né, é feita uma avaliação desses filhotes e tal, e ele entra, aí com a avaliação ali você já tira alguns, que vai para socialização, outros que não vão dar. Dentro deste período de socialização também. Então, uma média mais ou menos, para cão-guia, por exemplo, a cada 10 que entram na socialização, só 3 se gradua como cão-guia. Nossa, é pouco, É né? pouco. Muito pouco. Porque são treinos muito específicos. Então, nem todo cão que a gente inicia a socialização, por isso que é um projeto caro, entendeu? Porque você investe por 2 anos nesse cão e pode chegar lá dele não ser aprovado. E esse cão acaba sendo... Ele é direcionado para outra função, porque para aquela função não deu certo para ele, e isso é muito respeitado também. Então, isso pode acontecer também, além de eu ficar todo esse tempo. Por isso que, às vezes, não dá certo assim, ó. A pessoa pega e fala, eu tenho mobilidade reduzida, eu quero um cão de assistência para mim. Aí ela vai lá no criador, pega um cão bonitinho, sem pensar na raça, o perfil da raça, se é apropriado para a função da qual eu quero exercer. Por exemplo, não dá para ter um cão de mobilidade reduzida, um cão de 7 quilos, de 8 quilos, para trabalhar como um cão para mobilidade reduzida, por exemplo, porque é um cão que vai carregar coisa, é um cão que tem que alcançar a tomada, né? Então, mas aí eu vou lá e falo, todo mundo tem um labrador, então eu pego um labrador. Aí eu vou lá, compro aquele filhote, não sei, eu ganho e falo, vou tornar ele o meu cão de assistência. Só que às vezes eu posso passar os 2 anos de preparação desse cão e chegar lá no final e ver que ele não tem o perfil, não tem, ele é reprovado. Por isso que não é um projeto tão fácil assim. Por isso que o custo da formação é muito alto, porque você insere 10 cães no programa e desses 10 cães, talvez só 3 vai ter a graduação final. Legal. E no Brasil não existe nenhum projeto que auxilie nesse treinamento? Não temos programa público, né? Isso, não temos investimento público. Assim, no governo Dilma, ela investiu muito nos institutos federais de cão-guia. Então, ela abriu institutos federais na época dela, abriu institutos federais e se formava muito mais adestradores de cães-guia. Então, ela não dava incentivo para o cão em si, mas dava incentivo de formação. Então, havia institutos que tinham formações específicas de adestramento de cão-guia no governo Dilma. Depois que ela saiu, esse projeto acabou. Os poucos institutos que sobrevivem hoje sobrevivem por conta própria. É difícil, não tem, né? Fechou muitos. Tanto que em São Paulo a gente não tem nenhum. Não tem nenhum instituto federal que treina cão-guia. O mais próximo que a gente vai ter daqui é o Camboriú. É o Instituto Federal de Camboriú, que sobreviveu com recursos próprios. Então, porque não tem mais pouco falado, né? A gente quase não escuta. E o custo é alto. E você atende um determinado público muito fechado. E o governo não. Ele quer política de massa porque ele quer foto. Ele quer uma coisa... Quantos cegos utilizam cão-guia? É pouco. Em comparado, entendeu? Se ele pegar... Outros programas, né, que sociais são mais abrangentes, né? Que a gente ia perguntar, né, que quem pode ter esse cão de assistência, né? Quem pode ter? E quais são os critérios, sim, que a pessoa tem que ter para ter esse cão? Porque não é qualquer pessoa que pode ter, né? Primeiro, o critério é que ela precise primeiro critério é que ela tem deficiência. Segundo critério, que as funções que esse cão vai exercer para ela precisam ser funções funcionais da qual ela não dá conta de fazer sozinha. Então, esse cão vem ali para aumentar a autonomia dela, né? Terceiro critério, ela tem que ter condições para ter o cão. Porque esse cão custa caro, gente. Manter um cão desse custa caro. Por quê? Quando você faz a entrega de um cão de assistência, você vai acabar entrando em questões financeiras. Então, essa família ela tem condições de dar uma boa ração. Não pode ser uma ração qualquer. Então, tem que ter condições de dar uma boa ração, tem que ter condições de pagar um veterinário para que esse cão tenha acesso a todas as vacinas e outras questões que vêm. Essa pessoa tem que estar disposta a manter o treinamento do cão. Então, a pessoa tem que se dedicar a isso. Por isso que a gente vai tomar um cuidado de um cão de alerta médico, dependendo, por exemplo, um cão para questões psiquiátricas, que tem poucos, no Brasil eu não conheço nenhum, mas deve ter, claro, né?
um cão para esse perfil de pessoa. Por exemplo, talvez a pessoa não consiga nem se proteger ela própria, como que ela protege o cão? Porque apesar desse cão estar ali para mitigar a deficiência dela, essa pessoa, ela é o responsável por esse cão, né? Ela também advoga por esse cão. Só que se ela tem questões psiquiátricas, né? Enfim, tão agravantes, será que ela dá conta de cuidar dela e do cão? Precisa refletir sobre isso, porque talvez ela não dê conta de advogar pelo cão numa situação pública, né? Quando eu estou inserido num lugar público, e aí eu tenho questões da qual eu não consigo me proteger, mas também não consigo proteger o cão. Isso precisa entrar em questão. Entendeu? Até a questão do autismo também, na questão da família, né? A família também não pode jogar responsabilidade pro cão, né? Sim. Jamais. Ela tem que saber que o cão tá ali como suporte e como um alerta de aquela questão do tempo, né? Ele vai te dar de ação. Exato. Tanto que o cão de autismo, por exemplo, que ele é entregue para criança, né? O cão guia no Brasil não é entregue para adolescente, só para acima de 18 anos, mas um cão para autismo é entregue para uma criança. E tem o peso da criança também, tem que considerar o peso da criança, porque ela não pode ser muito pesada para esse cão, porque esse cão faz contenção de fuga, né? Ele deita no chão para ela poder escapar. Se é uma criança muito grande, muito pesada, não dá. Mas quando a gente entrega um cão de assistência para autismo, por exemplo, quem advoga pelo cão é o adulto. Tanto que se você olhar um cão de assistência trabalhando, você sempre vai ser o adulto com a guia e a criança presa ao colete. Mas quem advoga pelo cão é o adulto, não é a criança. Não é. Tanto que você não vai pegar uma... Porque eu já vi situação assim. Eu quero um cão de assistência para o meu filho, para ele ir para a escola com o cão. Não, ele não vai. O cão de assistência para a criança com autismo não vai entrar na escola. Ele vai entrar onde o adulto fica, porque quem advoga por esse cão é o adulto. Então, às vezes, a família acha que o cão vai poder ir com ela para a escola, que o cão vai proteger ela. Não é essa a função do cão. O cão não pode ser, em nenhum momento pode ser instigado a cumprir uma função de cão de guarda. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Tem que ser livre de agressividade e medo. Essa é uma das primeiras coisas que desclassifica um cão de assistência. Se ele apresentar medo ou agressividade, ele já é desclassificado. Ele nem segue o treinamento. E aí, às vezes, a família pensa isso. Ela pensa assim, eu vou dar um cão de assistência pro meu filho que é autista, porque aí eu posso deixar meu filho brincando na calçada tranquilo, porque o cão tá ali. Não, não é assim que funciona. Porque o meu filho tem um comportamento... Eu já tive, né, na época que eu tava com adestramento de um cão para autismo, teve uma mãe que me procurou por conta disso, porque o filho dela ameaçava sempre a se pendurar na janela. E aí ela dizia, esse cão vai estar ali protegendo. Não, ele não dá conta de segurar a criança se ela se jogar na janela. Sim, ela não pode transferir a responsabilidade que é dela, que é da família, para o cão. Tá? O que eles têm que entender, talvez, né, os pais, né, eu não tenho muito conhecimento, né, desse assunto do autismo, né, mas assim, como a gente trabalha com os animais, a responsabilidade não é do animal, é sua. Então, não adianta você querer ter um animal, mesmo que treinado para determinadas situações, que ele cumpra funções que não é dele. Sim. Tá? Então, não adianta passar a responsabilidade, que é dos pais ou dos tutores, aquela criança, para o animal. E querer, né? Caso venha acontecer alguma coisa, alguma fatalidade, culpar o animal. Mas ele estava com o animal, mas a responsabilidade não é dele. É bem isso mesmo. Aqui aqui você já tinha falado, né? Que a pessoa tem que ter uma condição financeira médica que se enquadra, né? Quais são os casos, assim, que não né, dentro dessa questão que a gente estava falando, que não é indicado a pessoa ter um cão, seja ele de terapeuta ou para deficiência? Existe algum caso que o animal não é indicado dentro dessas comorbidades, digamos assim? Eu acho que esse cão ele não vai ser indicado para pessoa que não tem perfil mesmo. Tem gente que não tem perfil. Ela quer a ajuda do cão, mas ela não tem perfil para ter o cão, entendeu? Por exemplo, nem toda criança com autismo vai se beneficiar de um cão. Às vezes a gente pensa assim, o cão para autismo vai beneficiar todas as crianças. Não vai, gente. Tem criança que não vai se adaptar e tem cão que não vai se adaptar também. Então, por exemplo, assim, se eu vou dar um exemplo de uma criança com autismo nível suporte 3, que vocaliza muito, muito. Então, eu tenho que ter um cão específico que dê conta dessas vocalizações sem estar assustando.
se eu não consigo um cão que se adequa a isso, esse cão não é para essa pessoa, entendeu? Então, assim, para mim, eu acho que o principal, assim, essa pessoa não vai estar apta a receber esse cão, primeiro, se esse cão não tem uma função social na vida dela, né? E se a pessoa não tem condições de manter esse cão. Se você não tem condições de manter, né? Então, assim, não é um cão... É um cão que ele vai muito ao veterinário, ele dá um gasto alto de alimentação, porque ele precisa de vitamina, é um cão que trabalha muito. Ah, lembrando que é um cão que se aposenta. Então, quando esse cão tiver 9, 10 anos, ele se aposenta, você tem que aposentar ele. Porque ele tem o tempo dele. Então, quando você entrega um cão de assistência, você já avisa, né? Olha, quando com 9 anos, a gente já começa a procurar a família para ir aposentando o cão. Normalmente, com 10 anos, esse cão já está aposentado. Às vezes, se aposenta antes se ele apresentar alguma questão de saúde. Mas com 10 anos, é um cão que se aposenta. A pessoa não tem condições de manter um cão aposentado em casa, então esse cão também não é para ela. Também não seria indicado, né? Não seria Porque daí, indicado. aí sim ele vai se tornar um cão, literalmente, Isso. só para ficar ali como pet, vamos que aí dizer. ele vai ficar só descansar. como pet, ele descansa, e isso tem que ser preservado. E aí a pessoa não tem condições porque ela quer outro cão, entendeu? E aí ela fala, não, mas eu não tenho condições de ter um cão De ter dois, aposentado, mais um novo cão trabalhando para mim. Então, aí a gente conversa, mas então vamos repensar. Então, assim, se você talvez seja o candidato ideal para ter um cão. E o vínculo, ele é importante. Tanto que, assim, ó, quando você forma o cão e depois você vai ver o perfil. Você tem que casar o perfil da pessoa com esse cão. Então, por exemplo, você tem um cão lá que você tá treinando, um cão guia, que ele é mais lento, ele vê sol, ele vai estar andando pela parede, ele não quer andar muito, sabe? Ele gosta... Aí eu vou lá e entrego ele para um atleta. Meu Deus. Não dá, gente. Então, aí esse cão vai ser melhor entregar ele para quem? Para uma pessoa que é mais tranquila, que talvez trabalhe num ambiente fechado. Agora, você pega aquele cão super ativo, assim, sabe? Que tá sempre ligado, sabe? Aquele cão... Aí, esse cão vai ser para essa pessoa que tem uma vida mais ativa. Então, você tem que casar isso. E tem que dar vínculo. Às vezes, acontece de não dar vínculo. Aí, você precisa separar a dupla. Então, se não fecha o vínculo, esse cão também não é para essa pessoa. Ah, legal. Aqui, os animais são muito especiais, né? Eles entendem quando precisam ser mais gentis. E isso é incrível, né? Eles realmente têm sentimento mesmo. A Sheila Leituro, boa noite, Sheila. Maria Gonçalves, boa noite. Inês Regina, boa noite aí, pessoal. Alexandre Gomes também, boa noite, Alexandre. E tema muito interessante, realmente, né? Pra gente que não tá acostumado, né? Só ver os cães guias. Eu particularmente, eu nunca vi um cão guia pessoalmente. É da associação, Alexandre. É o Alexandre, então. Mas eu falo assim, eu nunca vi um cão guia pessoalmente, né? Então, né? A Cibele Aparecida Gonçalves, boa noite, né? A Jane, né? Continuando o comentário, para trabalhar é uma frase que eu não consigo aceitar. Para mim, os cães são companheiros, animais treinados para servir, não consigo aceitar, né? Ainda para mim é um comércio, mas cada um com a sua opinião, Sim, né? Não, eu cada acho que é super a gente tem que respeitar, isso. né? Lembrando que não é um comércio, que esses cães, eles não são vendidos. Eles não podem ser vendidos. É um custo alto, mas eles não podem ser vendidos, né? O cão guia, ele já tá na lei, né? Ele já tá na lei, não pode. Os outros cães de assistência, sim, assim, como não há uma lei, o que acontece? Hoje em dia a gente tem um problema da legislação, a lei só é para o cão guia. Para os outros cães de assistência, não temos uma lei específica. E aí, sim, pode acontecer de a pessoa comprar um cão de assistência para mobilidade reduzida, para autismo, um cão de alerta médico, pode acontecer, né? Tem lugares que vendem esse cão. Mas o cão guia não, o cão guia já está na lei dizendo que ele é doação, não pode ser vendido assim. Talvez quando a lei, né, quando a gente fechar a legislação, né, para todos os cães de assistência, não sei se eles vão considerar essa regra como é para o cão guia. Tanto que, assim, você vê baixo interesse, as pessoas não querem ser adestrador de cão guia, porque não dá dinheiro.
Porque não é comércio. Não é comércio. Não é comércio. Então, não é o foco das pessoas. Já começa por aí. Sim. É que nem você falou. Hoje, para você conseguir manter um treinamento, é por vontade própria. Hoje, você tem a sua renda particular do seu trabalho e como, vamos dizer, hobby, você faz o treinamento. É isso, né? mesmo. E a legislação específica hoje que tem é a única, é para cão-guia. Só cão-guia. Só cão-guia, não Válida, tem mais só temos nada. a cão-guia, as outras não tem. Então, assim, por isso que é sempre uma luta. Existem projetos de lei, né? A gente tem um projeto de lei, que é a 4.489, de 2024, é a mais recente, é um projeto de lei, né? Lembrando, então, quando é projeto ainda não tem valor de lei, mas que está em tramitação. Agora, ele, desde agosto, né, já está lá, quando a gente entra no site da Justiça, já está lá, dizendo que esse projeto de lei, desde agosto desse ano, já foi para federal, né? Aí sim, se houver a votação federal, aí sim ele vai virar lei. Mas, por enquanto, é só um projeto. Mas já avançamos bastante, hein? Eu acho que é um dos projetos que mais se avançou. Aí, porque saíram vários projetos, mas com muitos problemas na nomenclatura, muito erros de nomenclatura, sabe? Esse agora eu acho que parece que acertaram, né? Porque eles colocavam cão de apoio emocional, aí colocava cão de serviço, aí colocava cão de assistência. Olha, aquilo virou uma salada. Então, você vai ler vários projetos de leis com muitos confusos. Mas esse último esse projeto 4.489... parece que é o que está mais completo. Claro que eu não sou da área, né, da advocacia, não... Estou falando do meu senso comum, né, do que eu conheço, é o que parece estar mais completo e é o que está mais adiantado aí. Então, desde agosto está aí para votação federal. Ele fala sobre o que esse projeto? Sobre o direito dos cães de assistência, porque ele vai ampliar a lei do cão-guia. Esse projeto de lei, porque assim, ó, o cão-guia, ele é um cão de assistência, né? Ele é um cão de assistência porque ele atende uma deficiência específica. Mas quando ele saiu, não existia esses outros cães. Então, saiu só cão-guia. Então, o pessoal conhece cão-guia. Sim. Você fala cão de... Não conhece. O pessoal desconhece a lei. Mas, como a lei é específica cão-guia, só pode ele. Mas o que acontece? Outras pessoas com deficiência estão entrando na luta. Porque ele fala assim, o cego tem deficiência e tem direito a ter o seu cão de assistência. Eu tenho mobilidade reduzida e não tenho o mesmo direito, porque assim, o cão, ele se enquadra dentro de uma coisa, dentro da questão da deficiência, dentro do campo dos estudos da deficiência, que chama tecnologia assistiva. O cão, ele se enquadra dentro disso. Então, as pessoas começaram a questionar. Então o cego tem e eu que tenho mobilidade reduzida não tenho direito porque a tecnologia assistiva. Porque a tecnologia assistiva, o direito é de todos. E aí, mas como isso não está específico na lei, fica a critério. Por exemplo, eu tenho que apresentar lá, eu tenho deficiência e tenho um cão, eu tenho que apresentar carteirinha, treinamento, tem carteira de saúde, enfim, tem uma série de documentos que você apresenta no estabelecimento comercial quando você vai entrar com esse cão, por exemplo. Mas não tá, na lei tá escrito, não, a lei tá escrito só cão-guia. Cão-guia. Isso, e a pessoa pode recusar. Aí, essa lei, ela vem para ampliar. Ela vem para ampliar os direitos dos cães de assistência a estar nos espaços públicos, de ingressar e permanecer. E aí, se eu não me engano, ele vai trazer 8 tipos de cães de assistência. Eu não lembro de cor, mas ele vai trazer 8 tipos de cães de assistência que vão ter o direito ao acesso público. E aí, outra coisa que essa lei vai trazer também, que a gente ainda não sabe como vai ficar, é a questão da certificação. Se vai exigir uma certificação nacional e internacional, ou internacional, nacional ou internacional. Agora, a certificação, aí é o pé, né? Quem vai dar essa certificação se nós não temos instituições ainda certificadas para dar? Diferente do cão-guia que nós temos os institutos federais. Mas os outros cães de assistência. Então, assim, quem que vai dar essa certificação? Aí vai ser um problema. Então, assim, vai liberar o acesso, mas o cão tem que ser certificado, tá? E quem que vai dar a certificação? Então, não vai adiantar, né? De repente, querer substituir essa lei, colocar uma nova lei, né? Para englobar todos os cães. Todos os cães. Só que aí a lei, ela fala da certificação. E aí, quem vai dar a certificação? Quem que vai ser a certificação? Quem tem dinheiro vai recorrer a uma certificação internacional. Ok. Sim. E quem não tem, né? Porque os institutos federais que trabalham com... É só cão-guia, eles não trabalham com outros cães, então eles não vão certificar esses cães.
E aí é uma segunda etapa. Primeiro talvez saia o direito de acesso público, só que aí o estabelecimento comercial vai falar, tá, cadê a certificação do cão? Ah, não tem. Aonde que eu vou certificar? Não sei ainda. Passo lento, mas chega. Verdade, já é um começo, na verdade, só por estar lá, né? Deixa eu só agradecer aqui a nossa patrocinadora, a VetPass, né? Que é a nossa nova parceira, contabilidade inteligente para quem cuida de pets. Então, você que é profissional autônomo, gestor de clínica, hospitais e pet shops, né? Eles estão aí para dar suporte para aqueles que necessitam da parte contábil, né? Sua gestão sob medida, VetPass. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, no site www.vetpasscontabilidade.com.br e o telefone deles, 5196-0550, DDD 11, VetPass Contabilidade. Obrigada, viu, Karina, pela parceria e pela confiança. Opa. Agora, seguindo aqui, a gente estava falando, né? Existe muita ainda desinformação, né? Sobre o direito de assistência entrar aí nos locais públicos, né? A gente sabe que hoje já tem a plaquinha lá, que realmente é só o cão guia mesmo, né? Falta, acho que também um pouquinho, de repente, olhar de sensibilidade, né? Dos comerciantes, sim, porque muitos cães ainda mesmo, guia, eles ainda têm muita restrição em entrar em determinados locais. Sabemos que hoje tem muitos locais que é pet friends, né, digamos assim, mas acho que isso deveria se ampliar mais e antes de olhar não só para o animal, olhar com quem está esse animal, né, qual a necessidade da pessoa. Acho que uma pessoa não vai querer entrar no estabelecimento com o cão simplesmente porque tem que entrar, né? Sim, então, às vezes a pessoa falta, de fato precisa, a sensibilidade aí dos nossos amigos, né? Então, aí você pega a lei do cão guia, que é antiga, né? Já tem bastantes anos, né? E eu mesmo, quando socializei, eu tive sérios problemas aqui na região de Caieiras. Para entrar no mercado, no ônibus, então, acho que uma vez o ônibus parou, a motorista... Aí eu tive que enviar toda uma documentação lá para a Aviação Caieiras, porque a motorista simplesmente se recusou mesmo a sair do lugar. Ela falou, eu não saio enquanto você não descer com esse carro. Eu não vou descer. E ficou todo mundo preso no ônibus, porque ela não quis sair. E pensa, eu tô falando de um cão guia, que a lei já tá aí, ó, há anos. Uhum. E uma empresa de ônibus, né? O funcionário da empresa do ônibus não... Tem até um vídeo aí no TikTok, deu um bafafá esse vídeo todo aí. Não tinha conhecimento. Porque ela falou, não, você não vai entrar. Porque ela não queria deixar entrar pela porta da frente. Eu pago. Ah, porque tem isso, eu socializo um cão, mas eu pago a minha passagem. Então, eu acesso, rodo a catraca e sento no lugar que é destinado ao cão guia. Mas o cão entra. E ela pegou e falou assim, porque era de manhã, por exemplo, ó, e a motorista justificou que o ônibus estava cheio. Mas um cego, ele vai trabalhar, ele vai entrar no ônibus do jeito que tiver. Sim. Ele não vai ficar... Aí, ela disse que não era. Eu falei, não, mas eu preciso entrar, eu vou trabalhar e é assim que funciona. Ah, não, você tem que entrar no ônibus específico que é só para cadeirante, sabe? E eu falei, não, o cão guia, ele se posiciona debaixo do banco. Eu posso entrar em qualquer ônibus. E aí ela queria que eu descesse para guardar um ônibus, que era aquele especial para cadeirante, né? Que sobe que tem o elevador. Ela queria que... E eu falei assim, não. E aí eu entrei, ela falando que não, que eu tinha que descer. Ela falou assim, eu não saio daqui. Eu falei, eu também não saio. E aí, né, pensa, 6 horas da manhã, a briga foi feia. O ônibus lotado, os trabalhadores querendo ir. O pessoal lotado, o pessoal meio dividido, né? Não sabia se batia em mim ou se batia nela. E assim, foi feio, assim. Mas eu permaneci e falei, não, é direito do cão. Então eu penso, olha, com uma lei que já tá toda ali, é difícil. No centro de Caieiras mesmo... aí chega uma hora que também você vai se adaptando, né? Então eu já entrava nos lugares, já dava a documentação toda, né? Então eu entrava aqui no mercado, no centro de Caieiras, eu já entregava a documentação toda, assim. Porque antes eu entrava primeiro, aí vinha alguém atrás de mim, mandava eu sair, eu falava, não vou sair, estou acompanhada de um cão guia, sou socializadora, não sei o quê. Aí chamava o gerente, aí ele falava... Aí a pessoa fala assim, então para aí, não sai do lugar. Aí eu tinha que ficar parada, aí esperava vir o gerente. Aí eu passei muitas situações. Então eu imagino uma pessoa que tem um cão de assistência, o quanto que ela passa. E aí eu tô falando de um cão que tem a lei, imagino quem não tem a lei, não né? tem a passa lei. Muito mais, assim.
Mas aí eu me adaptei. Agora, quando eu tô socializando com o guia, eu já entrego na mão da pessoa, tá? Eu já entrego a carteirinha, já entrego a documentação do cão, e aí eles verificam e acabam deixando entrar. Já aprendi a fazer assim. Ainda bem. Vamos lá para mais uns comentários aqui. O Mus Thiago aqui, né? O mozão. O marido? É o maridão. Boa noite, Bruninha. Beijos do seu maior fã. Eu sei o quanto está sendo difícil, mas você está arrasando na apresentação. A Amorinha, com certeza, está orgulhosa da mamãe dela. A Bruna, né? Eu não vou falar não, gente, que eu começo a chorar. A Amorinha, né? Então, tá difícil mesmo, né, Bruna? É verdade, Bruna. Sinta-se abraçada. É um momento fácil, né? E você siga firme, tá? Boa noite, pessoal. A Iris Pacheco aqui, né? Boa noite, pessoal. Temas importantes, né? Para as pessoas com almas sensíveis, né? A Iris. A outra aqui, a Isis, foi a primeira pessoa que eu conheci que faz esse projeto para ajuda. É minha prima. Para ajudar as pessoas. Parabéns. Prima. É porque tem umas mãozinhas... A Iris, né, advogada, isso. É que tem umas mãozinhos, coraçãozinho aqui na frente, viu, gente? Não é que eu tô lendo mal, não. É que atrapalhou a visão da palavra, tá? Eu fiz aula de dança. Tá bom? Tá? E que agradece, né? Aí a da Verte Paz, que agradecendo aqui a Karina? A Parina, tá? A Karina, legal. E a Iris é minha prima, tá lá em Trindade acompanhando a gente. Que maravilha. E ela, na verdade, ela que me apresentou o seu Instagram, falou pra mim que você fazia um trabalho e tudo, aí eu comecei a te seguir. Foi através dela. Mas é isso, né? Um vai apresentando, vai conexões, falando, né? Sim. Eu acho que isso é legal. E perto de casa, né? Pertinho. E a gente se conhece. Aí vem então, alguém de longe e faz a junção. Não é incrível isso? Bem legal. Tudo, né? Por isso que a gente fala, né? A gente estava aí conversando, né? Eu acho assim, mais que uma entrevista, é um bate-papo, né? E esclarecer mesmo, né? Sim. As dúvidas que nossos ouvintes do outro lado ali têm, né? E é um assunto assim que eu também... trazer mesmo, temáticas que talvez não é acessível para todos. Sim. Ou que as pessoas não tenham interesse, porque hoje a gente fala muito da internet, tem tudo lá, você pode pesquisar tudo no Google, mas nem sempre, eu não vou pesquisar sobre isso, e às vezes por conta de conhecer a Rita, me conhecer, né, acaba chegando no assunto que às vezes a pessoa desconhecia. E aí desperta, e mesmo que a pessoa talvez nem vá ficar muito entendida, mas dali pra frente, se ela conhece alguém que precisa, fala, olha, eu já ouvi falar. Isso, a pessoa já vai ter mais sensibilidade com o assunto, né? E se entrar no ônibus, entrar um cão guia, opa, pode sim. Mas pode, porque tá na lei. Tá na lei, deixa ela entrar, né? Sim. Acho que isso que é muito importante, né? Eu mesmo trabalho com animais há mais de 20 anos, mas eu não sou inteirada deste assunto, né? Que existia, que nem eu falei, a gente está acostumado somente com o cão guia, que é uma coisa que todo mundo vê, que já apareceu em novelas, né? Tá sempre. E esses outros cães, realmente, a gente não tinha esse conhecimento, né? Que poderia ter essa assistência. Mas eu convido todo mundo a ver um cão de mobilidade reduzida trabalhando, gente. É fantástico, é lindo. É lindo. Não um cão ouvinte, um cão para ouvinte, para surdo, que ele a vida toda Olha aí, tá vendo? Aqui no Brasil quase não tem. Eu tenho vontade, eu não tenho formação na área de cão para surdo, né? Que a gente chama de cão ouvinte. Não tem. Agora que tem uma moça, né, do Rio Grande do Sul, que ela foi buscar formação na Espanha, tem uma formação específica em cão de ouvinte. E agora ela tá treinando esses cães, mas são poucos os cães ouvintes, né, que temos, assim. Eu sou super curiosa, porque a formação custa caro. É uma formação, para ser um adestrador de cão de assistência, é uma formação cara. Por exemplo, eu quando fui fazer para autismo e mobilidade reduzida, não tem aqui uma instituição específica. Então eu fui para Argentina e fiz minha formação pela Bocalã da Argentina. E é a mesma coisa para cão ouvinte, não tem instituição que dê formação para um adestrador de cão de assistência para surdo. Mas se você vê aquele cão trabalhando, são poucos que tem. Nossa, eu convido todo mundo a ver um cão de assistência trabalhando. Até acompanhando no seu próprio Insta, depois, pessoal, dá uma entradinha lá no Instagram dela, dá uma olhadinha. Com o seu próprio cão, você faz alguns trabalhos com crianças, não é? É o Duque? Isso, o Duque. É o Duque. Gente, é fantástico de ver. Ele tá lá brincando com aquele negocinho que tira o pininho, né? E entregando pras crianças.
né? Se sentindo útil, fazendo um trabalho, né? Isso Com a mesmo. criança ali. Ele tem uma função social, né? O Sim. Duque, gente, só fazer um parênteses. Meu cão, eu tenho um cão de apoio educacional, mas é um cão que ele não é um cão de assistência, então ele não tem os direitos de estar entrando nos lugares e tal, mas ele é um cão que ele foi treinado, eu treinei ele para dar suporte pedagógico para crianças com deficiência. Então ele trabalha comigo na escola. Esse ano não está trabalhando, né? Esse ano eu dei uma pausa no projeto. E junto com ele eu também faço trabalho voluntário visitando hospitais. Mas eu acho que numa outra oportunidade eu posso A gente só vai pra falar. sobre E também entra lá no Instagram projeto. dela, dá uma olhadinha no Instagram dela, que tem bastante vídeos lá bem legais que dá para o pessoal acompanhar. E hoje, o que você acha assim que as empresas poderiam fazer mais que pudesse ajudar essa... Financiar. Eu acho que assim, ó, como é um projeto... Como é um projeto que não tem apoio de dinheiro público, não tem. E eu acho que as chances de ter são mínimas, gente, assim. Porque é como eu disse, pensa, talvez não seja interessante para um governante apoiar um projeto, por exemplo, de cão-guia, sabendo que eu vou vou investir em 10 cães para só 3 se graduarem. Entendeu? Assim, não sei. Eu não sei, talvez eu seja muito pessimista quanto a isso, mas eu acho que a chance de ter que o poder público invista dinheiro na formações de cães de assistência, eu acho que está muito longe. Eu acho que ele vai entrar mais nessa questão dos direitos, ajuda na abertura de instituições específicas, para, né, formação, aí sim, mas manter o cão mesmo para o projeto, acho meio difícil que isso venha acontecer, não sei, né? Mas se vier a acontecer. E aí, por conta disso, entre as empresas, né? A empresa, eu acho que ela tem um papel muito importante porque ela pode fazer as doações para esses tipos de projetos e, ao mesmo tempo, ter abatimento no imposto de renda e tal. Eu sou muito grata. Quando eu socializei cão-guia aqui em Caieiras, nós tivemos uma clínica que... Pode falar. Pode falar? Pode. Certeza, pode falar. Eu sou muito... Ele é apoiador nosso. Eu sou muito grata à Salsalita, né? Que ela, o último cão que eu tive foi um cão... ele começou a socialização para ser um cão-guia, mas aí, por fim, não foi aprovado como cão-guia por algumas questões. Ela é um cão que tinha uma dificuldade com obstáculos aéreos, então ela acabou sendo reprovada como cão-guia, porque ela não identificava bem os obstáculos aéreos, e aí foi destinada para ser um cão de assistência para uma criança com autismo. E na época, a clínica Salsalito apoiou, né? E aí você pensa, como que uma empresa apoia? Nesse caso, a Salsalito, na época, ela bancou todas as consultas do cão, todas as consultas, bancou a castração, todas as vacinas e nos auxiliou com banho. Então, assim, nossa, foi uma mão na roda, assim, porque é um projeto que o custo é alto. E nessa época a Salsalito deu ajuda, assim, e foi até o fim comigo, desde a socialização até o final. E eu sou muito agradecida até hoje, o pessoal da Salsalito, legal. Assim, porque... E foi interessante que eu nem tinha ido atrás pedir, mas eu conheci, né, a esposa, tal, o pessoal. Simone, a Simone, o Dr. Fábio. Isso mesmo. E eles falaram, nossa, que projeto lindo que você faz, como que a gente pode ajudar? Eles ofereceram. Como que a gente pode... A gente pode apadrinhar um cão. Eu falei, olha, eu tô com um cão, eu tô socializando, se puder apadrinhar com consultas veterinárias. E eles apadrinharam o cão. Então, nesse período, a Salsalito cuidou tudo que tinha relacionado ao cão, inclusive microchipagem, tudo assim. Então, eu sou muito agradecida. E é assim, então se uma empresa, por exemplo, pode auxiliar com doação de ração, ajuda. Se uma empresa pode auxiliar, olha, eu posso apadrinhar com banho e tosse, eu posso apadrinhar com vacina, eu posso apadrinhar com remédio, enfim, toda ajuda, eu posso apadrinhar com ferramentas para adestramento. Todo esse tipo de ajuda é muito bem-vinda. E quando nós temos empresa que possa apoiar nisso, ajuda muito. Então, fora tirando a Salsalito, né? A Simone, o Dr. Fábio, que também é super parceiro ali da gente, da ONG também, né? Parabéns, né? Sim. Quem sabe as outras empresas, né? Fica aí o convite, tá? A vocês, a empresário, ou aos próprios veterinários, né? Que puderem ajudar, né? Com esse projeto lindo, maravilhoso. Entra lá no Insta da nossa amiga aí,
Vamos ajudar. Porque a sociedade forma esse Sim. cão, entendeu? Eu faço trabalho voluntário, socializando, abrigando esse cão na minha casa. A outra pessoa dá uma coleira, Isso. o outro dá uma vacina. Todo mundo participa. É um projeto coletivo, não dá para fazer individualmente, não dá. Então, assim, é um adestrador que doa suas horas de trabalho. Enfim, assim, é um projeto coletivo. Isso é bom. Bem legal. Isis, a gente quer agradecer a sua participação. Lógico que teremos outros programas aí, porque tem outros assuntos pra gente abordar. Então, agradecer muito por você ter aceito o convite, né? Né? E assim, ó, ainda ficou pergunta serem feitas. Uma hora voa, gente. Passou, tá, vai ter muito assunto Sim. ainda pra gente, né, continuar. Mas a gente quer agradecer aqui a sua participação, tá muito esclarecedora, até pra mim, que sou do meio ali de mexo com animais, coisas que realmente eu não sabia, acabou também, né, esclarecendo aí pra com gente, certeza. né? E na próxima semana, né, Bruna, aqui nós teremos aqui Teremos o Celso Júnior, que ele é de Franco da Rocha. Ele é especialista, formado, né, em educação ambiental, com experiência em zoologia, resgate e soltura de animais silvestres. Atuante na região de Franco da Rocha, ele vai compartilhar aí com a gente os cuidados, preservação da fauna, né? Que ele tá sempre lá no Parque do Juqueri, fazendo os resgate das cobras lá. Então, ele posta bastante vídeo bem legal, mas vai trazer essa informação da parte silvestre pra gente aí. Vai ser bem legal, o Celso Júnior. Bom, e quer fazer os seus agradecimentos, suas considerações, né? Falar um pouquinho, fala do seu Instagram de novo. Sim. Bom, se alguma dúvida, talvez eu não tenha respondido dúvida de alguma pessoa, talvez a pessoa vai assistir esse podcast em outro momento, depois, não agora vai surgir dúvida, eu fico aí disponível, pode me escrever no Instagram, eu sempre respondo. E quero agradecer pelo convite, primeiro que foi um prazer conhecer vocês mais de perto, né? Porque a gente se conhece ali pelo Instagram, conhece o trabalho, e conhecer um pouco mais de perto. E agradecer pela oportunidade, porque eu posso falar de algo que eu gosto, assim. É legal quando você tem a oportunidade de fazer algo que você faz porque você gosta, né? Como eu disse, não é... Eu não trabalho com isso, não vendo cães de assistência. Se a procura for essa... Não procura. Eu oriento, eu posso te explicar, posso indicar, enfim. Mas não vendo cães de assistência. Mas eu gosto de falar sobre o assunto. Primeiro que... É uma área, assim, que eu faço por amor, por curto mesmo, assim, sabe? Então, eu fiquei muito contente de poder falar um pouco desse trabalho. E que, às vezes, assim, as dúvidas das pessoas, às vezes as coisas estão muito claras na minha cabeça. Olha, mas tá óbvio, tá ali, tá na lei, tá na internet, tá ali, como que você acha? E aí a gente vê que não. Que a gente tem que continuar conversando, porque às vezes não tá tão claro. E claro, as pessoas também não têm a obrigação de saber de tudo. Ela vai aprendendo mediante a necessidade que ela tem, mediante ela precisa daquilo, ela vai aprendendo sobre aquilo, e eu fico feliz de poder contribuir com isso. E obrigada, meninas, e desejo muito sucesso. Obrigada, gente. Então, assim, uma boa noite, né? Que seja uma semana abençoada e até a próxima segunda-feira. Boa noite a todos, gente. Agradeço. Compartilhe esse conteúdo. O episódio fica lá gravado no YouTube da Rádio Local Web. Então, vamos espalhar informação aí para as pessoas. Obrigada a todos que estiveram conosco e comentaram no nosso chat. Isso é muito importante para a gente. Obrigada e boa noite a todos. Boa semana.